Esta é a cerimônia de abertura do seminário Comitê PET Campinas no enfrentamento ao trabalho infantil. Convidamos à frente o excelentíssimo senhor prefeito Dário Saad. E para compor a mesa, convidamos também a secretária municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, senhora Vandecleia Moro. Chamamos à frente também o diretor da primeira vara do trabalho de Campinas e do Juizado Especial da Infância e da Adolescência da região de Campinas, Dr. Univer Cristiano Nogueira da Silva. Convidamos também para compor a mesa o coordenador geral do PIC, Plano pela Primeira Infância Campineira, senhor Tiago Ferrari. Convidamos também a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, senhora Maria Angélica Bossolani Batista. Convidamos também a assessora de Educação e Cidadania da Secretaria Municipal de Educação, representante do Comitê PET, senhora Flávia Martins Guimarães. Convido as autoridades que, por gentileza, se acomodem em seus assentos. A realização deste seminário se faz oportuna hoje, em função do Dia do Combate ao Trabalho Infantil, que é marcado para o próximo dia 12 de junho. Seu objetivo é provocar a reflexão de toda a sociedade para esse tema de vital importância e, além disso, enfrentar a naturalização do trabalho infantil e garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. Para a abertura oficial deste evento, passo a palavra ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Campinas, Dário Saad. Bom dia, senhoras e senhores. Quero saudar aqui a Vandecleia Moro, nossa secretária, o Dr. Univer Cristiano Nogueira, que é diretor da primeira vara do trabalho de Campinas e do Juizado Especial da Infância e Adolescência. Muito obrigado pela presença do Dr. Univer. Quero cumprimentar o Tiago Ferrari, que é coordenador geral do PIC, a Maria Angélica, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, a Flávia, que é assessora de Educação e Cidadania da Secretaria de Educação, a todos aqui, todas que estão nos acompanhando na abertura desse seminário. O trabalho infantil é um reflexo muito perverso da situação social que a gente vive. E esse programa começou, Dr. Univer, há 10 anos, quase 11 anos, em 2011. E segundo a estatística, em torno de 3.700 até 4.000 crianças foram retiradas da condição de trabalho infantil. Isso é uma vitória desse programa que tem que ser intensificado, tem que ser apoiado, porque, principalmente no momento onde a gente vê o agravamento da crise social no país, período de pandemia que tirou emprego e renda de muitas famílias. Então é um momento que a gente tem que reforçar esse programa, porque nós não podemos admitir que numa cidade como Campinas, que é a 10ª cidade do país em produto interno bruto, em PIB, nós fazemos parte de uma região metropolitana que é uma das mais importantes do país, a gente não pode permitir que crianças sejam exploradas no trabalho, sejam tiradas do seu direito de brincar, de estudar, para trabalhar. Então é uma ação importantíssima. Eu fiz questão de passar aqui para fazer essa palavra de abertura. Eu tenho uma reunião agora que já estava marcado antes da Vandecleia marcar esse seminário. Então eu até vou pedir desculpas que eu não gosto de fazer isso, mas eu vou ter que sair, porque agora às 9 horas tem uma reunião importante lá no Salão Azul, com gente que já tinha sido convidada de várias secretarias, de vários órgãos. Então eu queria parabenizar pela realização de mais esse seminário e parabenizar a Secretaria de Assistência, o Conselho, a Secretaria de Educação, que tem uma visão e um trabalho extremamente atuante na erradicação do trabalho infantil em Campinas. Muito obrigado e tenham um bom seminário a todos. Agradecemos as palavras do prefeito de Campinas, Dário Saad,
E neste momento, para a sequência do ato de abertura deste seminário PET Campinas, no enfrentamento ao trabalho infantil, vamos passar a coordenação das atividades a Ana Lúcia, conselheira do CMDCA e membro do Comitê PET. Dando sequência, então, à abertura do nosso seminário, convido agora a Flávia Martins Guimarães, assessora de Educação e Cidadania da Secretaria Municipal de Educação e representante do Comitê PET. Bom dia a todos. Só uma licença para a Flávia, que eu gostaria de chamar a Verônica do MVM para sentar aqui à mesa conosco, por favor. Agora sim. Bom, muito boa pausa, muito justa, feita a pausa da Verônica aqui, sempre uma honra. Bom, me deram a tarefa de falar em nome do comitê. E eu gosto muito de pensar que trabalho é algo que enobrece a humanidade, é a forma que a gente se coloca no mundo, é parte, acho que, de quase 70% da nossa identidade humana. Mas não é brincadeira de criança, né? Eu falo que é diversão de adultos. E é assunto para adultos falar sobre erradicação do trabalho infantil. Porque só existe trabalho infantil porque existe um adulto que o promove. O comitê sabe que eu sempre digo assim, o que nós vamos fazer para mexer com os adultos? Né? Como é que nós vamos alterar o coração dos homens para compreender que as crianças precisam de muitas outras coisas para depois, quando adultas, virem para o mundo e serem profissionais que contribuam com o mundo, porque um dia o mundo cuidou delas. Trabalhar é cuidar do mundo com o seu talento, mas para descobrir esse caminho de talento, para descobrir as nossas potencialidades, para se encantar com algo, é preciso ser muito bem cuidado, né? Chegar no mundo e ter um ninho, ter confiança, ter segurança, ter diversas experiências através das brincadeiras, através da convivência, estar na escola, obter conhecimento, brincar com os pais, usar da cidade, né? Explorar a cidade. Nós tivemos a semana do brincar, mas que brincar é coisa para todo dia, o tempo todo. E lá, depois de completar o seu ensino fundamental, quando ela tiver um pouco mais de ideia e quiser começar a experimentar, a gente tem o aprendiz, né? Um caminho inicial seguro, um projeto, um programa acompanhado com pessoas que vão dar um pouco de experiência, mas sem tirá-los da sua adolescência, sem tirá-los da liberdade de adolescer. Porque o trabalho é infantil e o trabalho adolescente escravo é algo que não pode acontecer. Nós temos trabalho na criminalidade e nós temos trabalho onde não parece criminal, mas é sempre criminal colocar uma criança para trabalhar, né? A criança não precisa aprender que trabalhar é importante trabalhando. Ela precisa aprender que trabalhar é importante vendo os adultos trabalharem e, através do trabalho, trazer dignidade para a vida dela. Assim, o comitê traz esse desafio para que a nossa cidade não permita que isso aconteça, que os nossos olhos ao verem, deem uma ligada lá no MVM, vamos corrigir isso, né? E nós, das escolas ou de qualquer outro serviço, ao mirarmos que este fenômeno está acontecendo, nunca mais ficarmos quietos achando que está tudo bem. Seja um bom dia e um lindo seminário para todos nós.
Passo a palavra agora a Maria Angélica Bossolani Batista, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campinas. Bom dia a todos e todas. Em nome do CMDCA, eu quero cumprimentar a mesa, na figura da secretária Vandecleia, uma profissional, uma pessoa que está à frente da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social, pessoa com deficiência e direitos humanos, e que tem se mostrado incansável nessa luta pela visibilidade, né, das ações dessa política, das ações de garantia de direitos dentro dessa pasta. Cumprimento o Dr. Oliver também, juiz, Tiago Ferrari, Flávia, Verônica, grandes companheiras de trabalho, né, militantes da causa, e todos que se desafiaram a estar aqui conosco, né, e separar esse tempo da agenda e priorizar essa discussão, esse encontro, esse debate, porque acho que cumprimentar também, com certeza, o comitê que está aí à frente, né, de todo esse trabalho, com muita resiliência, tentando a todo momento ressignificar essa prática e essa ação do Comitê de Erradicação do Trabalho Infantil aqui em Campinas, e cumprimento na figura da Flávia, da Verônica, de todos que estão aqui presentes, mas não podia deixar de ressaltar o papel da Juliana, da Bruna, né, nesse trabalho incansável, desse papel de articulação e de manutenção dessa frente, né, de todas as frentes que o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil se propõe a desenvolver no município de Campinas. E eu acho que, considerando uma das frentes, né, da erradicação do trabalho infantil, essa ação como sensibilização, divulgação, conscientização, um papel bastante importante, porque para nós que somos atravessados aí por questões culturais, bastante marcada na questão da exploração e de que o trabalho é bastante possível, principalmente para os mais pobres, né? Então, espaços como esses, onde a gente possa repensar essa possibilidade e ressignificar a nossa prática, porque nós também, profissionais, por muitas vezes somos permeados, né, por essa lógica da possibilidade do trabalho infantil como algo que dignifica, que constrói, que pode eliminar, né, ou excluir possíveis ameaças, né, para o desenvolvimento infantil. Então, quero cumprimentar pela iniciativa e quero muito que a gente também possa pensar que, para além da sensibilização, para além da conscientização em torno do trabalho infantil como uma violação de direitos, mas que, enquanto município, a gente de fato possa se desafiar a pensar nas portas de saída. Porque não basta a gente reconhecer que o trabalho infantil não é uma possibilidade, ou não deva ser uma possibilidade. A gente precisa se desafiar a pensar nas práticas, nos projetos, né, nas políticas públicas que se apresentem para esses adolescentes, para que de fato eles possam sair da prática do trabalho infantil. Então, quero agradecer. Muito obrigada a todos. Convido agora a Verônica Aparecida Zivordi Rosa, coordenadora técnica do Serviço Especializado em Abordagem Social de Crianças e Adolescentes, programa Convim, a proferir algumas palavras. Bom dia a todos, a todas. É um imenso prazer estar aqui com parceiros da rede, que eu estou vendo aqui, né, na plateia, companheiros de jornada, né, no nosso dia a dia, que é bastante difícil, e eu acho que as companheiras aqui da mesa já falaram, né, a Angélica, a Flávia, a ressignificação, né, e a resiliência, que é um trabalho de abordagem nas ruas, né, que o MVM vem fazendo. Então, assim, a primeira abordagem que a gente faz é uma escuta, é uma acolhida, né, é um jeito de chegar até esses meninos que estão em trabalho infantil, sem julgamento, né, sem qualquer preconceito. Então, a gente aí tem os educadores nas ruas, para fazer essa primeira abordagem, né, e depois os encaminhamentos para a rede socioassistencial, que a parceria do MVM Convim é com a Secretaria, né, de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos.
é essa parceria do Convim. E hoje a gente vai estar aqui junto para falar um pouquinho de cada serviço que o MVM tem, do PAT, que é um projeto, do programa PROCAF, né? Então a gente está aqui junto. E realmente é um desafio que a gente tem no combate ao trabalho infantil na nossa cidade. E alguns deles bastante invisíveis, bastante difícil, como o tráfico de droga e a exploração sexual. Ok? Então, um bom dia para todos nós e é um prazer novamente estar com vocês aqui, com o pessoal da mesa. Passo a palavra agora ao Tiago Ferrari, coordenador-geral do PIC, Plano da Primeira Infância Campineira. Bom dia a todas as pessoas presentes. Gostaria de parabenizar a secretária Vandercléia não pela iniciativa, mas pelo envolvimento, pelo comprometimento dessa causa. Como foi dito aqui, a gente precisa ter sensibilidade, não julgar e enfrentar isso. Nós aqui do PIC, do Plano da Primeira Infância Campineira, a gente articula ações para que a gente possa fazer garantir os direitos da criança, para que a criança possa ter a sua primeira infância, uma infância saudável, uma infância plena, e cabe, desde o Plano Nacional da Primeira Infância, a ação finalística de combater o trabalho infantil para assistência social. É uma tarefa árdua, delicada, triste, mas que a gente não pode virar as costas. E falando, só para terminar um pouco, sobre a importância disso, a gente vê muitas crianças de 5 anos no trabalho infantil. Eu costumo dizer que, por que a gente tem uma política específica para a primeira infância? É porque do 0 a 6 é que é formado 90% do cérebro. Do 0 a 6 é que a gente precisa estimular para que a criança possa desenvolver toda a sua plenitude, toda a sua capacidade, não só intelectual, mas socioemocional. Eu costumo dizer que quando a criança nasce, ela nasce com uma folha em branco, para escrever a sua história. E quando ela tem os direitos dela violados, a gente vai dobrando essa folha e ela vai perdendo algumas oportunidades. E certas situações, como o trabalho infantil, faz isso. Então, é importante a gente refletir para que depois a gente não tenha que ficar desdobrando o papel para dar oportunidade para essa criança ter uma vida saudável, uma infância feliz e uma vida com oportunidade. Muito obrigado e parabéns a todos. Passo a palavra agora ao Dr. Univer Cristiano Nogueira da Silva, diretor da Primeira Vara do Trabalho de Campinas e do Juizado Especial da Infância e da Adolescência da região de Campinas. Bom dia a todas e todos. Quero agradecer o convite feito ao Juizado Especial da Infância e Adolescência. Quero cumprimentar a mesa, na pessoa da secretária Vandercléia. Meu nome é Univer, eu sou diretor do Juizado Especial da Infância e Adolescência, mas não é aquele juizado que normalmente as pessoas conhecem, que é aquele juizado que fica lá na cidade judiciária, que toma conta do menor e etc. Nós aqui, no TRT, nós somos o único TRT do Brasil que possuímos os juizados especiais da infância e da adolescência dedicados a julgar e ter ações em relação à criança e adolescente e em relação à aprendizagem. Então, quando a gente fala em erradicação do trabalho infantil e também do jovem, é importante a gente sempre lembrar de 3 coisas. Primeiro, é proibido o trabalho para criança, mas as pessoas acham que esse proibido, ele quer dizer, olha, não faça nada. Não, não é isso que a gente prega. A gente prega o quê? Que a criança pode aprender as coisas em casa. Por exemplo, a mãe, o pai, na educação. Em segundo plano, a gente tem
o trabalho proibido, que é justamente o que a gente está fazendo aqui hoje, né? E temos aí a aprendizagem que acaba sendo uma alternativa, uma possibilidade de melhora da nossa sociedade. Bom, o que me chamou a atenção aqui do que foi falado na mesa, lógico, vocês sabem o que é o mito, vocês já são da rede, vocês já sabem de tudo que a gente tem para falar aqui, possivelmente tem uma noção. Coisas de quem está lá, do lado de fora, não tem. Eles não têm noção. Quando a gente passa no semáforo e tem uma criança que bate no vidro do nosso carro, ou a gente se aproxima, é muito mais fácil a gente fechar o vidro e ignorar a situação. É muito mais fácil. Mas o detalhe, a nossa consciência a gente não engana. A gente vai sair dali com a consciência pesada. Não sou eu, não é você, somos todos nós. E respondendo à pergunta que foi feita aqui na mesa, o que vamos fazer para alterar o coração dos adultos? Bom, está difícil de alterar o coração dos adultos, né? Olhando a plateia aqui, eu percebo que a grande maioria são mulheres e que tem muitas vagas aqui nas cadeiras. Quando que a gente vai mudar o coração? As mulheres estão pretendendo ocupar o espaço delas. Só que os homens também precisam ocupar os espaços deles. E tem todas essas vagas aqui. Porque os homens estão, que seja da administração pública, da iniciativa privada, estão preocupados com outras coisas mais importantes do que o assunto que nós estamos tratando aqui. Pelo que eles pensam. Então, como que a gente quebra isso? Tentando trazer o preenchimento de cada cadeira aqui com os homens. Detalhe, aprendi que os homens, as pessoas que não estão dentro do projeto, acabam se sentindo fora. E quando ele está fora, eles sentam dos lados da plateia. E é interessante isso. Fizemos um teste uma vez e vimos que realmente quem não está dentro do projeto, ele por si, ele já se isola. Então a gente precisa trazer essas pessoas que são importantes. Então, isso seria uma coisa. E a segunda coisa, como que a gente faz para mudar o coração de adulto? O coração de adulto, quando ele está adulto, ele já está grande. Então, se a gente consegue mudar o coração de uma criança, melhor, porque coração de criança a gente não precisa mudar. Mas o que ela pensa, isso talvez mude quando ela for adulta. E ontem eu estava num evento em Santa Bárbara, estava conversando com o pessoal do Senai, e eu falei sobre isso. Que é interessante, as ações de primeira infância, a gente pode falar assim, uma criança de 5 anos, 8 anos, não sabe o que é trabalho infantil e não precisa ir lá falar para ela o que é trabalho infantil. Precisamos sim, de uma forma lúdica, chegar às escolas de municipais, estaduais e fazer já eles entenderem que tanto eles que estão na escola, como os que vão sair da escola, têm o direito de estar na escola. O gerente regional de ensino, dirigente, ele perguntou para a plateia ontem, olha, quantas pessoas estão na escola? Muitos levantaram a mão. Quantos alunos estão no 3º colegial? 5 de uma plateia desse tamanho. Então, olha, vocês são privilegiados por conseguir estar aqui na altura do campeonato. Porque os demais colegas de vocês não conseguiram. E é isso que a gente precisa mudar. Então, respondendo a pergunta, que forma que nós vamos mudar o coração dos adultos? Essa é a minha contribuição de hoje. E coloco para vocês outras contribuições, porque aqui nós já sabemos o assunto que queremos tratar e resolver. Tá? Quero agradecer. Só para esclarecer o que é o juizado, quando existe uma demanda de trabalho infantil, quando existe um contrato de trabalho de um empregado que é adolescente, ele é recebido numa unidade judiciária, né, no TRT, e esse processo acaba vindo para a gente. Então, a gente, além desse perfil nosso de judiciário, que nós ficamos ali quietos, parados, aguardando a provocação de quem se sente lesado, nós agora estamos também uma participação ativa, a doutora Thaisa, que eu hoje estou representando ela está no evento em São José dos Campos, e nós estamos hoje, uma dupla de 2 apenas no juizado, tentando fazer o quê? Participar de tudo que podemos para chegar até a população. Como a gente está aqui hoje, o Poder Judiciário saiu lá da sua sede e está aqui participando com vocês.
não só no comitê, mas em várias ações. E isso é fantástico. Vocês não imaginam como é gratificante ter essa participação. Tá? E é isso. Queria agradecer mais uma vez e que tenhamos um bom trabalho. Passo a palavra agora para a senhora Vandecleia Moro, secretária municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos de Campinas. Olá, bom dia novamente, bom dia a todos. Que satisfação que possamos estar aqui este dia conversando e dialogando, e ainda mais diálogo teremos sobre esse tema. A Flávia aqui representando o comitê, eu cumprimento, e aí cumprimento a todos que estão aqui, que fazem parte do comitê, de todas as secretarias que estão envolvidas, todas as autarquias. A gente sabe que quando a gente fala de proteção à criança e adolescente, falamos de uma rede de proteção. E o comitê é assim também, é uma rede. E aí eu trago destaque a Ju e a Bruna, que foram dar entrevista ali, que representam a nossa secretaria e estão também engajadas, os conselheiros tutelares que estão aqui, que fazem parte dessa importante proteção à criança e adolescente, e a todas as demais secretarias, Educação, Cultura, Segurança, esqueci alguém, quer ver? Educação, Cultura, Segurança, Trabalho e Renda, Esporte. Veja que a gente tem um rol de envolvidos e a sociedade civil, com certeza. E na pessoa da Angélica, o CMDCA, que compõe também essa rede de proteção enquanto presidente, também nossa coordenadora da política pública da proteção especial, que conhece muito bem quando a gente fala de violação de direitos e dos encaminhamentos, tem feito um excelente trabalho. A Verônica, citar a Verônica, toda vez trago comigo muito isso. Muitas vezes, vocês que trabalham, quem está aqui conhece, infelizmente em Campinas, nós ainda temos sim, muitas vezes vemos casos de criança e adolescente na rua. Mas eu tenho certeza, todas as vezes que eu fui acionada, e aí falou, tem uma criança e adolescente em tal cruzamento, eu ligo para a Verônica, ela sabe, gente, só falta falar a data de nascimento. Ou seja, é uma pessoa que com a sua equipe conhece aquela realidade e sabe, faz as abordagens, porque eu estava ouvindo a entrevista que ela estava dando, e a Angélica foi muito feliz nessa fala. Não adianta que nós saibamos que existe problema, que nós dialogamos, nós temos que ter portas de saída, porque senão esse problema vai continuar, senão essa luta vai ser constante e vai ser como enxugar gelo, porque a gente tem visto essa parceria com todas as secretarias, todas as autarquias, sociedade civil envolvida, nós temos visto que tem tido resultado. Eu fiz questão de trazer, toda vez que eu vejo essa cartilha que nós fizemos o ano passado, a história do Isaías, que veio, a Aninha sabe muito bem, acompanhou, assim como de outros, mostra que é possível mudar a realidade, que nós não podemos desistir. Ele é um dos exemplos, e quem participa das formaturas do Procaf sabe aqui o quanto faz diferença esse trabalho que vocês têm feito. Vocês, cada um que tem sua participação no comitê, cada um na sua secretaria, ou cada um no seu local de trabalho, tem feito a diferença. E na vida de pessoas que muitas vezes vocês vão ver uma vez ou nem vão ver. Então, pensar política pública é isso, é pensar em pessoas que talvez nós não conheçamos, não vamos ter acesso, mas que vamos poder mudar a vida delas. O Tiago falou da primeira infância, e de fato isso é muito importante, apesar de que, infelizmente, nossos dados, a maioria das pessoas, crianças e adolescentes em situação de rua são adolescentes que estão em trabalho infantil, e essa é uma realidade, doutor Univer, nome diferente, o meu também é uma realidade que a gente vê refletido nas pessoas em situação de rua, porque a maioria são adolescentes, meninos da raça negra. Mesma coisa a gente vê em população em situação de rua, são homens e também negros. Então a gente tem que ter esse dado com um olhar de que o que podemos fazer, de que forma vamos investir, porque não adianta ter informação se nós não fazemos nada para mudar essa situação. E tem sido feito. Campinas é uma referência aqui no estado com a questão da abordagem e da conscientização. Então o que eu posso dizer é agradecer por esse diálogo, parabenizar todos os envolvidos. Nós estamos quebrando há vários anos, vocês vêm fazendo isso, eu cheguei aqui o ano passado, mas há vários aans, como o prefeito disse, e o ano passado a gente colocou o comitê como uma política de Estado e não de governo, através do decreto que criou. Então entra governo e sai governo, esse comitê permanece com um trabalho efetivo e consciente.
mas vocês vêm quebrando o marco, porque se nós olharmos, o senhor falou de tocar o coração dos homens, das mulheres, a gente falar desse final de semana, uma única coisa que se fala, Dia dos Namorados. 12 de junho é o Dia dos Namorados. Mas nós viemos no movimento contrário, para falar o contrário. Dia 12 de junho é o dia de combate e prevenção ao trabalho infantil. Então, chamando a atenção da sociedade para esse diálogo. Então, parabéns a vocês pela conscientização, pelo trabalho de excelência, pelo combate e por essa luta contínua de mudar a vida das pessoas. Obrigada. Agradecemos a todas as autoridades que compuseram esta mesa de abertura do nosso seminário e pedimos agora que tomem assento aqui na plateia, na primeira fileira, para poderem acompanhar de maneira mais cômoda as apresentações que acontecerão a seguir.